Os irmãos, graça e paz. Quero convidá-lo a abrir a Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Enquanto você encontra, eu quero agradecer a Deus pela vida da igreja, pela vida dos irmãos, que nessas últimas 2 semanas estiveram nos ligando, mandando mensagem, visitando tanto a minha, Lucélia, quanto a pequena Adele. Louvado seja Deus pela vida dessa igreja, por tanto carinho e amor que temos recebido antes, durante e depois do parto da Adele. A Adele cresce bem, bonita igual o pai e ansiosa por receber a visita daqueles que desejam. Basta avisar, tá? Não dá para ir todo mundo de uma vez, porque lá em casa não cabe, né, pastor? Mas se for de pouquinho em pouquinho, nós iremos receber com maior alegria e felicidade no coração. Eu quero, nessa noite, para ajudar um pouquinho, colocar de certa forma, deixar um pouco mais visível para vocês. Você sabe que não é meu costume fazer isso, mas, vez ou outra, para fugir um pouco daquilo que é usual, vale a pena usar um pouquinho do nosso recurso tecnológico, apesar que hoje o nosso data show principal nos deixou na mão, mas os diáconos prontamente nos socorreram. Então abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5, o tema da mensagem é os 3 ofícios do nosso mediador, sacerdote, profeta e rei, e é isso que nós iremos falar nessa noite. Então convido você para acompanhar a leitura, Apocalipse capítulo 5, dos versículos de 1 a 14. Nós já cantamos parte daquilo que iremos ler neste texto. Assim está escrito: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi de toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Queridos, poderíamos ir embora apenas com essa leitura. Texto riquíssimo, lindo, extraordinário. Mas Deus ainda quer falar conosco, ainda mais através dele. Eu convido você a curvar sua cabeça e vamos mais uma vez dirigir a nossa oração a Deus. Senhor, nós somos tão pequenos e impotentes diante da Tua grandeza, principalmente quando nos colocamos diante da Tua palavra, extraordinária, poderosa, principalmente em textos como o de Apocalipse 5. Mas ao mesmo tempo, como nós cantamos nessa noite, mesmo Tu sendo um Deus soberano e tremendo,
Tu és um Deus que se preocupa conosco, criaturas caídas, fracas, frágeis, e aprove ao Senhor nos teus mistérios e desígnios eternos falar conosco, o teu povo, através da tua palavra, quando ela é lida, quando ela é exposta, quando ela é pregada. E a nossa oração é que, mais uma vez, o Senhor se compadeça de nós e fale aos nossos corações através da tua palavra que será pregada neste momento. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, é que nós oramos. Amém. Meus queridos, eu começo esse sermão apontando para você aquilo que a confissão de fé, um dos nossos símbolos de fé, no seu capítulo 8, primeira seção, destaca a respeito desse tema. Lá está escrito que aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu unigênito Filho, para ser o mediador entre Deus e os homens, o profeta, o sacerdote e o rei. O capítulo 8 da nossa confissão destaca que, para nossa redenção como mediador, Cristo, ele efetua 3 ofícios ou 3 funções distintas: profeta, sacerdote e rei. E de certa forma, quando nós olhamos para a situação de Adão antes da queda e para a nossa situação futura com Cristo na eternidade, nós podemos ver que os papéis de profeta, de sacerdote e de rei têm um paralelo com a experiência que Deus originalmente pretendia que o homem tivesse. No Jardim do Éden, por exemplo, Adão era um profeta no sentido de que possuía o verdadeiro conhecimento de Deus e sempre falava a verdade. Adão era também um sacerdote no sentido de que tinha livre acesso a Deus, podia oferecer livremente e espontaneamente orações de louvores a Deus, bem como oferecia o seu trabalho a Deus em gratidão e ações de graças. Adão também era rei, no sentido de que recebeu a autoridade para dominar e sujeitar a criação. Porém, lá em Gênesis 3, nós vamos ver que com a entrada do pecado no mundo, os homens caídos não conseguem mais exercer a função de profeta, por exemplo, pois hoje o homem passa a dar muito mais crédito à mentira do que propriamente à palavra e verdade de Deus. O homem caído perdeu o livre acesso sacerdotal a Deus, pois o pecado o afastou da sua presença. O homem em pecado também perdeu o domínio sobre a criação, e em vez de regê-la como um rei, passou a se sujeitar à mesma. O caráter nobre do homem, como Deus o havia sido criado, de ser um verdadeiro profeta, sacerdote e rei na sua criação, perdeu-se com o pecado. É fato que no desenrolar da história bíblica, nós vamos ver que existe uma recuperação parcial desses 3 ofícios ou desses 3 papéis na instituição dos cargos de profeta, rei e sacerdote durante o reino de Israel, quando homens piedosos exerciam estes ofícios. Mas é bem verdade que quando nós lemos o Antigo Testamento, fica muito claro que existiam falsos profetas, sacerdotes desonestos e reis ímpios, atestando que a queda corrompeu estes ofícios, impossibilitando o homem de vivê-los plena e perfeitamente. Todavia, queridos, a boa nova é que a partir da encarnação, Cristo incorporou os 3 ofícios ao mesmo tempo. Cristo, no papel de mediador, assumiu os 3 ofícios para restaurar aquilo que o homem havia perdido em sua queda. E Apocalipse, capítulo 5, descreve como foi feita esta restauração. No texto que nós lemos, João vê um livro escrito em forma de rolo, por dentro e por fora, selado com 7 selos. E aqui nós temos um simbolismo retratando algo usual naqueles dias. Era usual naqueles dias selar um documento legal romano 7 vezes. Por exemplo, um testador ditava o testamento e o selava ao final em conjunto com mais 6 testemunhas. Depois de todos os 7 selos, depois que todos os 7 selavam o documento, ele era enrolado do lado de fora. A partir disto,
ele precisava de uma instância judicial para ser aberto, ser lido e ser colocado em prática. A escrita interna deste documento era o documento legal, e somente quando fosse exposto e lido por uma autoridade, era que o seu conteúdo era executado, ou de fato passava a ter validade como um documento legal ou como autoridade. É por isso que há uma pergunta nesse texto, e o anjo pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Essa expressão, digno, lá no grego, proclamada pelo anjo, aponta para a ideia de autoridade e não de aptidão. E segundo o texto, ninguém no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele, pois ninguém tinha autoridade para abrir aquele livro. Vale destacar ainda que a expressão olhar o livro, no grego, não é no sentido de observação, mas no sentido de examinar e explicar o conteúdo do livro depois de aberto. João copiosamente chora, pois não tinha ninguém na criação de Deus com autoridade para abrir e ler o livro. Mas a pergunta que temos que fazer é: que livro era este? Qual o seu conteúdo? Quem tinha autoridade suficiente para abri-lo e lê-lo? E o que significava abri-lo? Este livro, queridos, ele representa o plano eterno de Deus, seu decreto que compreende todas as coisas, revela o plano completo de Deus e o propósito para o mundo ao longo das eras, do começo ao fim. Retirar os selos, abrindo o livro, significava revelar e cumprir o plano eterno de Deus. Todavia, quem teria autoridade para retirar os selos, ler o livro, explicar o seu significado e aplicações? É aqui que entra o nosso mediador. Eis aqui que entra o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o nosso mediador. Mediador é aquele que se interpõe entre as partes com a finalidade de reconciliá-las. A palavra mediador significa aquele que vai ao meio, ou seja, Jesus Cristo se colocou ao meio para nos reconciliar com Deus. E Apocalipse capítulo 5 mostra como foi realizada a obra do mediador. Como Cristo cumpriu sua missão de mediador ao assumir o triplo ofício de profeta, rei e sacerdote. E eu começo mostrando para você o ofício de rei. No versículo 5, nós começamos a vislumbrar isso. Um dos anciãos consola João, usando a linguagem do Antigo Testamento para descrever Jesus. O leão da tribo de Judá. Aqui é um eco das palavras de Jacó, quando este abençoou o seu filho Judá, apontando que daquela tribo viria o que governaria Israel. Lá em Gênesis 49, dos versículos 9 a 10, está escrito: Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Este texto era entendido pelo judeu como uma profecia messiânica, que destacava as proezas militares e a vitória do Messias sobre os seus inimigos. Ainda nesse texto, no versículo 5 de Apocalipse, há uma outra qualificação do leão. O texto nos mostra que o ancião diz que ele é a raiz de Davi. A qualificação dada pelo ancião vem de Isaías, capítulo 11, versículo 1, que diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Este texto de Isaías foi explicado pelo profeta e entendido pelos judeus, que o Messias subiria do tronco de Jessé, e essa raiz de Davi governaria
os povos. Para os judeus do Antigo Testamento, essa imagem de Isaías, capítulo 11, versículo 1, era entendida como uma referência ao Messias conquistador, que destruiria todos os seus inimigos, ou todos os inimigos do povo de Deus. Temos que destacar ainda que as raízes davídicas de Jesus como Messias real são constantemente enfatizadas por toda a Bíblia, a começar pelos evangelhos. No texto, no livro em especial que nós estamos lendo, Apocalipse, o ofício davídico de Jesus é descrito lá no capítulo 3, versículo 7, segurando as chaves de Davi. E ao mesmo tempo, quando chegamos no capítulo 22, versículo 16, dizendo que ele é a raiz e a geração de Davi. Compreenda que esses dois títulos, dados pelo ancião ao leão, apontam para o ofício régio de Jesus Cristo. E o ancião ainda destaca que, como rei, Jesus Cristo venceu. E o verbo vencer aqui, em Apocalipse 5, comunica boas novas, porque está diretamente ligado às cartas direcionadas às 7 igrejas. Nas cartas, tem um refrão que se repete: aquele que vencer. Olha só, capítulo 2, versículo 7, aquele que vencer comerá da árvore da vida. No versículo 10 do capítulo 2, aquele que vencer não morrerá eternamente. No versículo 17 do capítulo 2, aquele que vencer receberá o maná escondido. Versículos 26 e 27, aquele que vencer governará sobre as nações. Capítulo 3, versículo 5, aquele que vencer será santo eternamente. No versículo 12, aquele que vencer será coluna no santuário de Deus. E no versículo 21, aquele que vencer reinará com Cristo. Queridos, tudo isso são promessas daquele que venceu. O próprio Jesus Cristo, lá em João, capítulo 16, versículo 33, afirmou que ele venceu o mundo. Em Apocalipse 3, 21, texto que nós lemos na liturgia, também ele afirma que ele venceu. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o pecado. E o que é mais interessante é que esta vitória relatada em Apocalipse 5 relaciona-se com a vitória do leão lá na cruz do Calvário, e não simplesmente na sua vinda no fim dos tempos. O leão venceu não foi usando armas, nem poder militar, mas foi através da sua morte. Sua vitória foi conquistada pelo derramar do seu sangue inocente. E esta vitória conquistada por Cristo na cruz é uma vitória conquistada no passado, mas que é tão perfeita que persiste eternamente. Jesus Cristo já é rei. Seu reinado não é uma questão que se restringe apenas à sua volta, não. É fato que na sua volta esse governo será completo. Mas o que temos que entender é que o leão da tribo de Judá, ele já reina hoje. O seu reinado já pode ser visto hoje em restringir e vencer todos os seus inimigos. O seu reinado pode ser visto hoje em chamar do mundo um povo para si e conceder-lhes ofícios, leis, disciplina, por meio dos quais ele o governa. Seu governo pode ser visto hoje em conceder a graça salvífica aos seus eleitos, galardoando sua obediência e corrigindo-os por seus pecados. O seu reinado pode ser visto hoje quando ele sustenta e preserva os seus eleitos em todas as tentações e sofrimentos pelos quais eles passam. O segundo ofício que eu quero trabalhar com você nessa noite aponta para a ideia de sacerdote. Os versículos 6 a versículo 10 dessa mesma passagem de Apocalipse 5, João continua olhando e vê um cordeiro como tendo sido morto. Na verdade, o leão agora é descrito como cordeiro. Versículos 6 a 10 diz como o leão de Judá venceu. E como eu já disse, não foi mediante poder militar, mas foi por meio do seu sacrifício pascal. A imagem do cordeiro é extremamente importante no contexto
no contexto bíblico. A imagem principal que nós temos no Antigo Testamento, sem dúvida, é a do Cordeiro Pascual, originando-se na Páscoa, lá em Êxodo, capítulo 11 e capítulo 12. Em Isaías 53, versículo 7, novamente nós vamos ver a figura do Cordeiro, agora apontando para a ideia do servo sofredor de Yahvé. Isaías 53, 7 afirma: como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Quando chegamos no Novo Testamento, o que nós vamos ver é que os termos Cordeiro Pascal e servo sofredor são literalmente aplicados à pessoa de Jesus Cristo. Quer ver um exemplo disso? Por 2 vezes. João Batista, no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 29 e 36. Por 2 vezes ele aponta Jesus como Cordeiro de Deus. Quando ele disse, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Quando chegamos nas cartas, lá em Pedro, texto que hoje pela manhã o reverendo Leandro leu e pregou, Pedro afirma que os redimidos foram resgatados pelo precioso sangue de Cristo, um cordeiro sem mácula, perfeito. E aqui Apocalipse 5, as imagens do Cordeiro Pascal e servo sofredor se combinam e aplicam à pessoa de Cristo. O Cordeiro é descrito como tendo sido morto. E essa expressão no grego indica a ideia que um corpo foi feito em pedaços, porém agora estava restaurado e apto a ficar em pé. Este cordeiro morreu de forma sacrificial, mas ele ressuscitou e agora está em pé, triunfantemente, no centro do trono de Deus. E neste ponto, Apocalipse destaca que o cordeiro foi tanto sacerdote como sacrifício. Se o sacrifício foi perfeito, e por conta disso o cordeiro ressuscitou e está no centro do trono de Deus, em pé, com o propósito de chegar-se a Deus e tomar da sua mão o livro. Atente, contudo, que a visão de João destaca que este cordeiro tem 7 chifres e 7 olhos. E o número 7 aponta para uma ideia de perfeição. E 7 chifres simboliza força, autoridade, ou seja, o cordeiro, devido ao seu sacrifício, tem autoridade para expiar os pecados dos eleitos. Por causa do seu sacrifício, ele tem autoridade para interceder pelos eleitos diante de Deus. 7 olhos, ou 7 Espíritos de Deus, nos leva a Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Os 7 olhos do Senhor percorrem toda a terra. E simboliza e aponta para a ideia que o Cordeiro vê todas as coisas. O que João em Apocalipse está nos levando a pensar, está nos ensinando, é que o Cordeiro, como sacerdote, é onipotente e onisciente. Ou seja, ele tem todo o poder, autoridade e conhecimento para nos representar diante de Deus. Porém, o sacerdócio de Cristo não terminou na cruz. Hoje, o Cordeiro ressurreto continua exercendo o seu sacerdócio. Seu sacerdócio pode ser visto hoje através da sua intercessão por nós diante do Pai. Nós hoje oramos, e quando oramos, nós terminamos dizendo em nome de Jesus Cristo. É Ele que intercede por nós. Seu sacerdócio pode ser visto hoje quando somos conduzidos por Ele à presença de Deus, sem a necessidade de um templo, ou um sacerdote humano, ou uma imagem qualquer. Nós temos livre acesso a Deus por meio do mediador, Jesus Cristo, o homem. O sacerdócio pode ser visto hoje quando pecadores são perdoados e salvos em decorrência do seu sacrifício perfeito pelo pecado. O sacerdócio pode ser visto hoje quando pecadores são perdoados e reconciliados com Deus.
ainda quero trabalhar com você o último aspecto, que é o aspecto de profeta. É o terceiro e último ofício de Cristo a partir de Apocalipse 5. Deixa eu tentar abrir essa água aqui, porque eu estou apanhando esse copo, meus irmãos. Acho que é mais fácil pedir outro copo. Traz outro copo para mim, Léo. Tudo bem, tá? Não consegui abrir, gente. O terceiro ponto, queridos, profeta. No Antigo Testamento, o profeta era alguém que falava as palavras de Deus ao povo. Ele era a boca de Deus ao povo. Enquanto o sacerdote representava o povo diante de Deus, o profeta representava Deus diante do povo. E o profeta tinha como tarefa primordial revelar de forma falada e vívida a vontade de Deus a Israel. Por isso que o texto que nós vemos na liturgia, na Ezequiel capítulo 2, versículos 9 a 10, nos fornece um pano de fundo para essa passagem de Apocalipse 5. Obrigado, Léo. Olha o que diz esse texto que nós vemos na liturgia. Olha o que diz. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Na visão de Ezequiel, o rolo na mão de Deus não está selado, mas é estendido diante do profeta pelo próprio Deus e entregue diretamente ao profeta. No capítulo 3, que nós vemos apenas os 3 primeiros versículos em Ezequiel, mas quando você pega do versículo 4 em diante, você vai ver que Deus, ele, antes disso, dos versículos 1 a 3 que nós lemos, ele manda o profeta comer o livro. E aí, a partir do versículo 4, nós vamos ver a ideia do comissionamento que Deus dá ao profeta Ezequiel. E mais do que isso, Deus mostra como que aquele homem pregaria a palavra, não a palavra que ele queria, mas a palavra que Deus colocou em sua boca. Entretanto, aqui em Apocalipse 5, o rolo que João viu, o livro que João viu, está selado com 7 selos. E 7 selos, como já falamos, indica completude, apontando a plenitude do plano divino. Ou seja, o que está escrito no livro, selado com 7 selos, é perfeito e deve ser revelado no tempo perfeito. Contudo, diferente de Ezequiel 2:10, onde o próprio Deus abre o livro, em Apocalipse 5, o texto nos mostra que alguém é procurado para abrir aquele livro. Alguém que tivesse autoridade suficiente para abri-lo. E o anjo procura alguém, então, que tem autoridade para abrir, explicar e aplicar o conteúdo daquele livro. O rolo selado, ou livro selado, indica o plano de Deus não revelado e não executado. E se esse livro permanecesse selado, os propósitos de Deus não se realizariam. Por isso que abrir o rolo, quebrando os selos, não só significa revelar o plano, mas também cumpri-lo. E este rolo, este livro, o capítulo 6, ele é aberto, revelando o seu conteúdo e apontando para a ideia que é um conteúdo que se refere a um período indefinido da história humana. Esse livro revela o plano completo de Deus e o propósito de Deus ao mundo ao longo das eras. Quando nós andamos um pouquinho, vemos um pouquinho antes de Apocalipse, a Efésios capítulo 3, Paulo fala que este plano é mistério preordenado e revelado na plenitude do tempo em Cristo Jesus. É por isso que o texto vai nos falar que aquele que é digno de abrir o livro, ler, explicar e aplicar todos os propósitos de Deus, não é outro senão Jesus Cristo. E isso aponta para o seu ofício profético. Não há dúvidas que quando nós folheamos as Escrituras Sagradas, a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, descreve Jesus como profeta. O primeiro sermão pregado por Pedro, lá em Atos 3, um dos sermões de Pedro pregado lá em Atos 3, atesta que Jesus era o cumprimento da profecia de Deuteronômio 18:15. Ou seja, que Jesus era um profeta maior
que Moisés. Várias passagens nos evangelhos descrevem a pessoa de Jesus como um profeta. Porém, diferente dos profetas do Antigo Testamento, que recebiam de Deus a profecia, comunicavam, Cristo é tanto o profeta como a profecia. Cristo tanto pregava a palavra de Deus quanto Ele próprio era a palavra, pois a palavra eterna de Deus se fez carne. Em Cristo temos a revelação plena e verdadeira de todos os propósitos de Deus contidos no livro visto por João. E de fato, somente Cristo tinha autoridade para abrir e nos revelar todos os propósitos divinos escritos naquele livro. Contudo, ainda hoje, podemos ver o ofício profético de Cristo agindo, pois ele é a fonte original da revelação, da qual todos os demais profetas falam. Cristo ainda hoje exerce seu ofício profético por meio do seu Santo Espírito, a quem ele mesmo enviou. Cristo exerce o seu ofício profético na igreja, através dos seus ministros do Evangelho que fielmente pregam a palavra de Deus. Cristo exerce o seu ofício profético ainda hoje, comunicando e aplicando a salvação na vida dos eleitos através da sua palavra pregada. Mas no que esse texto pode nos ajudar? Nós sabemos que Apocalipse 5 aponta para a ideia dos 3 ofícios de Cristo. Mas como que esse texto pode nos ajudar? Eu quero pensar em algumas aplicações com você para terminar nessa noite. Começo apenas relembrando para você que Cristo, como profeta, nos revela a vontade e a pessoa de Deus. Como sacerdote, Ele é o nosso mediador diante de Deus, oferecendo a si mesmo, a sua vez, em sacrifício, para satisfazer a justiça divina e nos reconciliar com o Pai, e vivendo sempre para interceder por aqueles que se achegam a Deus. Como rei, Ele governa como vice-regente do Pai sobre o mundo, protege o seu povo e conquista sobre os seus inimigos. Entretanto, nós que aqui estamos, que somos crentes do Senhor Jesus Cristo, nós estamos unidos a Cristo. E isso traz sérias implicações às nossas vidas. Entre elas, implica que devemos viver como reis, sacerdotes e profetas. Há 2 textos que te provam essa ideia. 1 Pedro 2,9 afirma que somos sacerdócio real, chamados para proclamar as verdades de Deus. E Apocalipse 5,10 ratifica que fomos comprados pelo sangue de Jesus para sermos reino e sacerdotes. Sendo assim, o que devemos fazer para cumprir tão grande vocação? Primeiro ponto, devemos agir como um profeta. Temos que compreender que quando a palavra de Deus, o Evangelho, não são fielmente pregados, o ofício profético de Cristo não está ativo na igreja. Um profeta tinha como função falar não as palavras dele, não histórias, não anedotas, não piadinhas, mas ele tinha como função falar as palavras de Deus. Ele era um arauto, ele era um enviado, não para falar aquilo que ele queria, mas para proclamar a mensagem de Deus ao seu povo. E como cristãos, nós que estamos nessa noite, nós somos chamados para exercer o papel de boca de Deus, dentro e fora da igreja. Nós somos chamados para pregar a verdade revelada de Deus, dentro e fora da igreja. Somos chamados como profetas a proclamar uma mensagem de arrependimento, confrontação aos pecadores, tanto em público ou em particular. Somos chamados, e assim somos mesmo chamados a ensinar tudo aquilo que Deus falou através do Filho nos últimos tempos, proclamando a mensagem de juízo e salvação do Evangelho. Como profetas, somos chamados a nos manter como coluna,
firmeza da verdade dentro e fora da igreja. Como profetas, somos chamados a levar uma palavra de ânimo e esperança aos desanimados e fracos na fé. A grande verdade é que o cristão acha a sua vida à medida que ouve a palavra de Deus. Acha o seu propósito à medida que vive e manifesta a palavra de Deus. Isto é, a nossa tarefa consiste em ouvir e depois ecoar a mensagem de Deus. E neste ecoar a mensagem de Deus é que agimos como profetas de Deus. Alguns anos atrás, eu fiz uma viagem missionária até Guiné-Bissau, na África. E por lá eu ouvi o seguinte ditado: aquele que toca o tambor não sabe até onde o seu som chegará. E eu ouvi isso e não entendi muito bem. Até que fomos fazer um EBF num vilarejo, com umas 5, 6 casas, no meio do nada. E de repente alguém começou a bater tambor. Começou a juntar gente. Nós tínhamos feito 300 lembrancinhas. Nós tivemos que acabar a EBF antes da hora, porque não parava de chegar gente. A lógica que eu quero trazer para você aqui é que nós podemos dizer o mesmo do Evangelho. Aquele que prega o Evangelho não sabe até onde sua voz ecoará. Pode ecoar dentro de um lar desfeito, pode ecoar dentro de um centro de reabilitação de drogados, pode ecoar dentro de uma igreja infiel, pode ecoar dentro de uma sociedade ímpia, pode ecoar dentro de corações sedentos para se render aos pés do Salvador Jesus Cristo. Mas eu tenho que te alertar que quando nós entendemos que Cristo nos chamou para ser profetas, e quando nós de fato pregamos a palavra de Deus de forma fiel, não espere que os homens lhe recebam com flores e bandeiras de paz, mas espere coroas de espinhos, chicotes, afrontas, morte. Um homem do passado chamado Aiden Wilson Tozer dizia que somos chamados para ser profetas e não diplomatas. E nossa mensagem não é um acordo, mas é um ultimato. É isso que nós pregamos. Não é um acordo, é um ultimato para que o homem se arrependa dos seus pecados e volte para Cristo Jesus. E quando você prega isso, não espere que as pessoas coloquem um tapete vermelho para você entrar, porque não farão isso. Ao mesmo tempo, penso com você como uma implicação desse texto, aplicação, que devemos agir como um sacerdote. No Antigo Testamento, os sacerdotes sacrificavam animais para que pelo derramamento de sangue houvesse remissão de pecados. E nós sabemos que estes sacrifícios apontavam para Cristo e teve o seu cumprimento total na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que isto hoje não se faz mais necessário, mas devemos seguir os passos de Jesus Cristo para colocar em prática o nosso sacerdócio. O sacerdócio universal dos crentes nos fala do grande privilégio que temos como filhos de Deus. Cada cristão é um sacerdote, cada cristão tem livre e direto acesso à presença de Deus, tendo como único e suficiente mediador a pessoa de Jesus Cristo, homem. Mas esse princípio jamais deve ser entendido de maneira individualista. Porque um sacerdote, ele não existia para servir a si mesmo, mas para servir outros diante de Deus. Por isso que os reformados entenderam que o sacerdócio universal dos crentes está no sentido comunitário. Somos sacerdotes uns dos outros. Devemos orar, interceder e ministrar uns aos outros. Como sacerdotes, devemos nos sacrificar por Deus, pela nossa família, pelos irmãos e até por desconhecidos, se necessário for. Como sacerdotes, devemos cuidar uns dos outros, devemos interceder uns pelos outros e pelo mundo.
Como sacerdotes, devemos negar a si mesmo, buscar a santidade de vida, confessar uns aos outros os nossos delitos, os nossos pecados. E mais importante, Hebreus 13:15, que nós lemos, afirma que por meio de Jesus Cristo, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Por meio de Jesus Cristo, nós oferecemos a Deus não sacrifícios materiais, mas a confissão contínua de louvor e graças. Enquanto Jesus ofereceu-se uma única vez, nós apresentamos os nossos louvores continuamente diante da sua presença. Nossa vida toda deve ser um cântico de adoração expresso em palavras e ações diante de Deus. O que temos que entender é que todo cristão tem um serviço sacrificial, no sentido de ter um ofício por meio do qual expressa seu louvor e obediência a Deus. E nessa noite, para você que me escuta, eu lanço a pergunta: como você tem exercido o seu sacerdócio universal? Na IPSA, temos várias formas de você fazer isso. Essa ideia de servir uns aos outros, nós temos nessa igreja professores de escola dominical que fazem isso. Nós temos liderança no PG que faz isso. Nós temos membros dos PGs que fazem isso. Nós temos os diáconos da igreja que fazem isso no estacionamento, na dinâmica e cuidado da igreja. Nós temos os presbíteros que administram, que governam e que dão andamento à igreja. Nós temos as sociedades internas. Nós tivemos hoje o trabalho com a SAF, 16 horas. Mulheres servindo mulheres, mulheres servindo a igreja. O que eu quero que você entenda é que o sacerdócio universal dos crentes aponta para a ideia que nós fazemos isso em comunidade e não isolados. É muito melhor exercer o sacerdócio universal dos crentes servindo uns aos outros com os nossos dons e com os nossos talentos. E por último, para terminarmos, a última implicação desse texto, Apocalipse 5. Devemos agir como um rei. É até estranho falar isso, não é? Mas é verdade. Este ofício de Cristo, aplicado em nós, tem dois aspectos: o já e o ainda não. Ou seja, é uma realidade presente, todavia é uma bênção futura. A realidade presente é que Deus criou o homem e deu a ele a responsabilidade de dominar sobre a criação. Este domínio foi perdido na queda, mas em Cristo ele é restaurado. Os reis lá no Antigo Testamento tinham a função de governar, preservar e fazer a justiça nos parâmetros da lei de Moisés. Porém, aqueles homens falharam. Mas o grande rei Jesus Cristo não falhou. É por isso que nós, em todos os contextos que Deus nos colocar em posição de governo, seja no lar, seja na igreja, seja no trabalho, seja na sociedade, devemos nos lembrar que somos seus gerentes, assim como Adão, e que devemos fazer isso para a glória de Deus. Como rei, assim como Adão, somos também chamados a cultivar e guardar a criação de Deus. Temos a responsabilidade de cuidar da terra, buscando preservar o meio ambiente em que vivemos. Cabe também à igreja, no que diz respeito à ideia de reinado, discipular as nações, trazendo-as aos pés do seu rei, que é Jesus Cristo, ensinando-as a aplicar os princípios do reino para cada área da vida humana, seja na educação, arte, família, cultura, relacionamentos, tecnologia. Ao exercer o ofício de rei, a igreja também é responsável por disciplinar os faltosos. A pergunta 45 do Catecismo Maior de Westminster fala sobre isso. Como Cristo exerce a função de rei? É a pergunta, e a resposta é: Cristo
exerce a função de rei, chamando do mundo um povo para si, dando-lhe oficiais, leis e disciplina para visivelmente governá-los, dando a graça salvadora aos seus eleitos, recompensando a sua obediência e corrigindo-os por causa do pecado. Há um escritor chamado Nick Batzig que afirma que a disciplina eclesiástica surge dos justos clamores do reinado de Jesus. Pois quando a disciplina eclesiástica não está sendo exercida de acordo com as ordens de Cristo, o reinado de Cristo está sendo rejeitado nesta igreja. Queridos, por que é importante falar sobre disciplina? Nós vivemos num contexto em que as pessoas não gostam dessa palavra. Não gostam. Mas é função da igreja, ao exercer o ofício de régio de Cristo, disciplinar aqueles que estão em faltas e transgressões. E quando nós não fazemos isso, quando nós deixamos o pecado passar batido, quando nós não exortamos, não confrontamos quem está em pecado, nós estamos deixando de exercer o reinado de Jesus Cristo na sua igreja, através das leis e disciplinas que ele deixou a cargo do seu povo. Todavia, falar sobre o reinado de Cristo, e nós, como reis em Cristo Jesus, é também pensar na eternidade, é pensar na volta de Cristo. E eu não sei você, nesse Brasil tão conturbado, de Lava Jato, Odebrecht, delação premiada, como eu anseio pela volta do Rei perfeito Jesus Cristo. Como eu aguardo pela volta daquele que há de colocar debaixo dos seus pés todos aqueles que usam e abusam da autoridade que provém do próprio Deus. Eu não sei você, mas eu aguardo o dia em que Cristo voltará e lançará no lago do fogo Satanás e seus seguidores. Eu aguardo o dia em que, sujeitos a Deus, participaremos do governo do universo, pois com Cristo reinaremos eternamente. Agora pare para pensar. Imagine você, imagine eu, imagine nós, simples ou reles pecadores, santificados, glorificados e participantes do trono de Cristo. É esta a realidade que nos aguarda. É esta a realidade que desfrutaremos, em certa medida, já desfrutamos do presente, mas queremos desfrutar de forma plena na volta de Jesus Cristo. É por isso que eu quero convidar você a terminar esse sermão cantando, louvando. Nós iremos cantar com Celebrai 2 canções que apontam para essa ideia. Na eternidade, louvaremos aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro pelos séculos dos séculos. Ele que é nosso profeta, nosso sacerdote e nosso rei. Ficamos em pé e juntos terminemos esse sermão cantando ao Senhor estas canções. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro
adoração e o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Pai bendito, nós terminamos este culto expressando o quanto nós o amamos e quanto nosso coração é acalentado, não apenas com a esperança, mas com a certeza de que o Cordeiro que venceu se assenta no trono e governa o mundo de forma soberana. E o nosso coração anseia pelo dia em que aquilo que cantamos nessa noite, aquilo que ouvimos nessa noite, venha ter o seu cumprimento total. O dia que nós, como Igreja do Senhor, estaremos todos juntos diante do Cordeiro dizendo: glória, honra, força, poder, sabedoria, sejam todas dadas ao Cordeiro, Cordeiro Santo de Deus, que por meio da sua morte, seu sacrifício, nos comprou. E hoje, como Igreja do Senhor, povo redimido, lavado, comprado pelo santo sangue do Cordeiro, o leão da tribo de Judá, nós o louvamos e o bendizemos, porque sabemos que como sacerdote, como profeta e como rei, o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. Senhor, que nessa semana, no decorrer da semana, que o teu povo, que a tua igreja aqui presente, possa ter essa certeza no seu coração, que isso possa vir sempre à memória, diante das lutas e dificuldades, ou até mesmo diante das vitórias e conquistas. Que tudo o que temos, passamos, devemos voltar os nossos olhos e coração e redundar em glória e honra pelos séculos dos séculos a Jesus Cristo, o nosso Senhor. É pelo nome dele, através dele que nós oramos nessa noite. Amém.